Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, dependendo do turno que você esteja me vendo. Sejam bem-vindos aí à aula de Geografia para o terceiro ano. A gente vai terminar o conteúdo que envolve o Japão, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês a tela, vou apresentar aqui. Me deem só um minutinho para abrir aqui o documento novamente. Vimos na última aula que o Japão ele está numa encruzilhada. A gente até utilizou esse termo, né? A gente falou, poxa, o Japão ele está numa área de encruzilhada geológica. Por quê? Porque o Japão ele está entre três placas tectônicas e ele possui um relevo extremamente acidentado. Ou seja, qualquer movimentação mais forte de uma placa tectônica, ela pode causar um sismo, causar um terremoto, um maremoto, um abalo que atinja fortemente o Japão, como é muito comum acontecer lá. Inclusive, as estruturas arquitetônicas, as casas, os apartamentos, os comércios já têm algumas estruturas que são adaptadas a esse tipo de acontecimento geológico, né? Para que sofram menos danos, certo? Então, de referir que o Japão também ele possui um relevo, já falamos, impróprio para a agricultura. A agricultura japonesa ela é bastante mecanizada, certo? Vocês conseguem identificar alguma relação entre a agricultura mecanizada e a produtividade agrícola? Será que tem algum nexo, alguma relação entre essas duas coisas, a agricultura mecanizada e a produtividade agrícola? Certo. Pode falar, Murilo. Pelo fato de utilizarem muito dessa tecnologia, isso desencadeia uma alta produtividade. Por exemplo, eles utilizam muito da automação, né? Muito desses mecanismos tecnológicos para ajudar. Isso é mais um advento da Revolução Verde, né? Que deu essa conjuntura para eles. Muito boa a sua resposta, né? Então, quer dizer, você teve um processo de modernização no campo, certo? Existem contextos e contextos. No caso do Japão, veja, o Japão ele é um país muito diferente do nosso. Se a gente for olhar a modernização no campo no Brasil, ela teve impactos sociais terríveis, né? Se a gente for olhar direitinho. Ambientais também, né? Nós tivemos aqui um processo de êxodo rural acentuado, né? Pela questão da mecanização no campo, de concentração de terra, de isolamento da população campesina. No Japão, como esse processo ele aconteceu de uma forma um pouco mais organizada e um pouco mais e o agronegócio, exatamente. E no Japão você teve essa produtividade que beneficiou, se a gente for olhar o cômputo geral, o país. Claro que hoje ainda o Japão importa muitos alimentos, porém ele tem uma agricultura produtiva pela mecanização. E aí Maria Rita colocou aqui, o agronegócio se concentra em uma região. Né? No Brasil você tem o Centro-Oeste como grande palco do agronegócio. Inclusive o agronegócio no Brasil ele é forte na política, ele tem uma bancada no Congresso Federal muito importante, ou seja, qualquer presidente, seja ele de esquerda, seja ele de direita, não pode governar sem o apoio do agronegócio, né? Então, quer dizer, a nossa democracia, enquanto sistema político, ela passa pelos interesses também do agronegócio. Veja que no Brasil é um negócio muito forte, né, o agro. E até a Globo, que tem uma linguagem jornalística mais crítica, né? Eu considero que a Globo, é uma opinião minha, é uma emissora que oferece o melhor jornalismo na TV aberta, né? Não só pela sua, independente da sua visão política, né? Porque ela já foi contra governos e a favor de governos na história dela, mas a questão técnica do jornalismo, os profissionais, a tecnologia de imagens, enfim, tudo torna o jornalismo da Globo um pouco não, bem superior na minha visão aos demais. E acho que tudo que a Globo faz é de primeira qualidade, né? Assim, se você for olhar questões técnicas, né? Transmissão de esportes, não tem outra emissora igual à Globo.
né? Verdade, professor, verdade. Inclusive, professor, quando eu era pequeno, todo domingo eu acordava cedo para assistir o Globo Rural. Era um vício. Pois é, eu estava falando até com meus alunos aqui de Bahia Formosa essa semana, né? Eu estava falando do Canadá, eu estava dando aula sobre o Canadá para o oitavo ano do ensino fundamental. Aí eu estava falando para eles dos tecnopolos, né, das startups que existem no Canadá. E mencionei, né, que na Globo tem um programa de manhã cedo que é o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, bem cedo. A programação do domingo da Globo de manhã, eu acho muito. Se você quer conhecimento, você tem uma grande oportunidade vendo esses programas. Porque tem o Pequenas. Primeiro tem o Paraíba Comunidade, que é um programa maravilhoso também, que eu acho muito bom, que é local aí da Paraíba. Eu pego aqui, pessoal, porque eu tenho TV pirata, né? Não é que eu esteja aconselhando vocês a terem TV pirata, aquela que você paga 30 conto e... Mas é porque é a única forma que eu tenho aqui de assistir coisas daí, né? Eu moro em Bahia Formosa, aqui só pega vinculado ao Rio Grande do Norte. Mas aqui eu consigo pegar pela questão do gato Ned. É um mau exemplo, não sigam o professor nesse ponto, tá bom, gente? Pois é, aí que como eu estava falando, né? A questão do Paraíba Comunidade, depois você tem o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é uma coisa muito mais ligada à inovação tecnológica, à questão dos negócios, como eles estão acontecendo, o empreendedorismo, né? E depois você tem o Globo Rural, que é um programa que mostra muito bem como está o campo no Brasil, né? E também, depois, se você tiver curiosidade, você tem o auto esporte, né? Já é um público mais selecionado. Eu, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu assistia muito ao auto esporte, né? Porque eu queria dicas de mecânica, se precisar, né? Dicas de dirigibilidade, enfim. Mas hoje em dia já estou melhorzinho na direção, já não assisto tanto. Mas é Ei, isso. professor, e todo domingo eu assisto o Auto Esporte, bom demais. É bom, né? É um programa legal, bacana. Só que é para um público mais específico, né? Não é, nem todo mundo gosta de ver. Deixa eu ver aqui os comentários. Aí João Marcelo falou que, por falar nisso, o Jornal Nacional vai começar a convidar os candidatos à presidência segunda. Eu estou acompanhando, eu sempre acompanho, pessoal. Eu gosto muito de política, né? Eu sou suspeito para falar que gosto muito de política. Então, todo ano eleitoral eu gosto de acompanhar os debates, certo? É muito bom a gente ver as propostas dos candidatos. E eu sempre acompanho a nível estadual e a nível nacional também, né? Inclusive, essa sabatina do Jornal Nacional, ela é muito tradicional, sempre houve, né, nas eleições presidenciais. Então é bom você observar as propostas, né? Deixar um pouquinho a paixão de lado, seja ela por Bolsonaro, ou por Lula, ou por qualquer outro, e ver o que o candidato tem de propostas diante dos nossos reais problemas, que são a fome, a miséria, a exclusão social, né? Problemas ambientais, que nós estamos péssimos no que diz respeito ao meio ambiente, né? Então, cabe a gente sim prestar atenção, né? Eu sou desse tipo, eu sou viciado nesse tipo de coisa. Aí, deixa eu ver. Eu ainda assisto o Globo Rural, me identifico. Pois é. Muito bem, pessoal. Então falamos que a agricultura japonesa ela é muito favorecida pela tecnologia. Você tem um modo de produção no Japão que foi ocasionado após a transformação industrial que o Japão passou, a era Meiji, que nós mencionamos na última aula também, que foi o toyotismo. Toyotismo. Como é o toyotismo? Ele usa da automação industrial. Traduzindo em miúdos, em uma explicação mais simples de ser entendida, a automação industrial é robô produzindo e tomando mão de obra, tomando lugar, melhor dizendo, da mão de obra humana. Certo? O robô faz o processo tecnológico e ele é aprimorado para isso. E consequentemente, também ele não vai precisar de férias, aquela coisa que a gente já sabe quando a gente estuda a Revolução Industrial, né? Máquina não precisa de férias, não fica grávida, não fica doente, né? Então a máquina ela tem um processo de produtividade muito maior do que eu e vocês, né? Todos nós, certo? Então a gente cansa, a gente às vezes quando está cansado, eu mesmo quando estou cansado digitando alguma coisa eu erro, né?
quando eu estou lendo, eu perco o foco, quando eu estou muito cansado, né? Então, a gente é falho demais, né, gente? Máquina, a gente não tem como competir com máquina, certo? Inclusive, as máquinas estão cada vez mais tomando um espaço maior, a tecnologia, né? Estava vendo uma reportagem do JPB sobre o metaverso, né? Que coisa de louco, né? Aquilo, metaverso, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Metaverso é um universo quase que paralelo. Tipo assim, eu tô aqui na sala da minha casa, você tá aqui na casa vizinha, a gente pode se encontrar pelos nossos avatares. E aí a gente pode apertar a mão, no caso, pelos avatares. Nada, não é mais presencial, né, gente, que se fazem as coisas. Eu fiquei assim, estarrecido com esse universo. Eu sou leigo nessas coisas assim mais tecnológicas, né? Sei só o básico mesmo. Mas eu fiquei assim, poxa, o que é que vai sobrar, né, pessoal? O celular hoje já toma tanto da nossa vida, do nosso tempo, e ainda mais a gente tendo um universo paralelo agora, né? Sim, sim. Veja, quando a gente não pode confundir, né? Modo de produção é uma coisa, modelo de produção é outra, certo? Quando a gente fala de modo de produção, a gente fala de, por exemplo, do capitalismo, do socialismo, do comunismo, certo? Do feudalismo. É um conceito histórico ligado à teoria marxista, certo? Você pode gostar ou não gostar de Marx, de marxismo, mas Marx é um cara que deu uma contribuição imensa para os estudos históricos e filosóficos também, certo? Então, Marx ele trouxe esse conceito de modo de produção, de socialismo, de comunismo. Muitas vezes a gente, né, nessa época de política, pelas paixões e pelos discursos, o pessoal acha que é a mesma coisa, esquerdismo, socialismo, comunismo, não sei o quê. Não é a mesma coisa. Cada conceito tem o seu valor e tem o seu campo de atuação. Socialismo é muito diferente de comunismo, certo? Depois a gente pode tirar uma aula para discutir melhor isso, certo? Modelo de produção é uma forma de desenvolver os produtos de mercadorias dentro do sistema que nós estamos tratando, dentro do modo de produção, certo? No caso, dentro do capitalismo. Você tinha o Fordismo nos Estados Unidos, que era o sistema de produção em massa, e você tem, que Maria Rita mencionou aí, né? Os primeiros carros da Ford, por exemplo, eles eram fabricados em larga escala e armazenados em estoque, certo? O trabalhador ele tinha um processo, uma obrigação muito mecanizada, era um trabalho extremamente, como aquele filme mostra muito bem, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né? Não sei se vocês viram, se não viram, vejam, tem no YouTube, gratuito para você assistir, Tempos Modernos, né? Então aquele tipo de trabalho mecânico que o cara faz só uma coisa, né? No caso do Charles Chaplin, ele apertava uma espécie de porca, né? Com uma engenhoca que ele usava lá. E aí ele ficava meio que alienado, né? Ele olhava a saia da mulher, que tinha um botão parecido com a porca que ele apertava, e ele queria apertar de novo, né? Ou seja, ele não pensava no que ele fazia, certo? Ele não refletia. É um trabalho alienante que Marx, quando ele chegou para fazer os estudos dele nas fábricas inglesas, identificou. Ele dizia, poxa, o trabalhador fez só uma pequena porção de todo o processo, ele não tem consciência do que ele foi explorado, ele não tem consciência daquilo que ele fez, né? Não se reconhece no produto final, certo? Inclusive o livro de Marx, né, o Capital, vocês não têm obrigação de ler, né? Mas ele é um livro, um catatal desse tamanho, né? Depois, se quem quiser seguir as áreas humanas, vai ter que ler em algum momento Karl Marx. Exato, Bruno, exatamente. Certo? Então, o processo de automação seria essa questão dos robôs, certo? Fazerem todo o processo e usar uma mão de obra humana muito confinada a atividades especializadas mesmo. Por exemplo, só manutenção do robô, né? Só a manutenção quando o robô der problema, alguma coisa assim. Nada mais que o ser humano vá meter a mão na massa. Aí é um processo robotizado, certo? De precisão. Lembrando que essa revolução tecnológica que nós vivemos, ela traz benefícios também,
não é só desgraça, né? Mas, por exemplo, questões de medicina, os robôs cada vez mais estão sendo usados em processos cirúrgicos, onde o médico ele tem que ter uma visão muito apurada e não pode errar 1 milímetro, né? Senão ele vai ocasionar até uma morte de um paciente, né? Então, ou seja, nesse ponto aí é muito positivo. Porém, temos que pensar também criticamente, certo? Até onde nós iremos avançar com essa tecnologia? Até onde nós iremos fabricar Frankensteins modernos, né? Para quem não sabe, Frankenstein, né, aquele famoso livro de ficção que virou filme, né? Ele trata de um ser criado em laboratório, certo? Que tem personalidade, começa a ter personalidade e se revolta contra o seu dono, né? Inclusive ameaça o seu dono, seu criador, né? Ou seja, é um clássico da literatura que mostra isso, tá bom? Mas para focarmos no Japão, você vê que hoje nós temos uma montadora chamada Toyota, né? Toyota. A Toyota é uma fábrica de carros, uma montadora, conhecida pela durabilidade do seu veículo e também pela resistência das suas peças, certo? É muito comum a gente ver, quem tem carros da Toyota, elogiar a potência do veículo em si e também a durabilidade das peças, diferente da Ford, né? A Ford é um modelo mais descartável do que a Toyota, porém a Ford é mais barata de fazer manutenção. Dependendo do seu carro da Toyota, se ele der problema, você está lascado, né? Você está prejudicado porque você vai ter que desembolsar uma nota, certo, pessoal? Bom, então vamos aqui, né? O Japão, portanto, é uma civilização milenar, né? O que é que a gente fala, o que é que a gente quer dizer quando a gente diz assim, civilização milenar? Alguém se arriscaria a dizer? Longevidade de civilização, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa o Japão, a gente pensa em milhares e milhares de anos. No caso do Brasil, a gente tem uma nação muito jovem ainda, né? Quando foi que o Brasil virou nação, por exemplo? Alguém sabe dizer o ano? 89, com a proclamação da República. 1822, proclamação da independência, né? A república, no caso, foi uma forma de governo que substituiu a monarquia. Já em 1822, que vai fazer agora 200 anos, né? Vai ter o 7 de setembro agora, foi um processo de rompimento político em relação a Portugal. Aí nós formamos o Brasil nação, certo? Então o Brasil, a partir daí, passa a caminhar com as suas próprias perninhas, né? Sem ser sugado por nenhuma nação europeia. Vou usar esse termo aqui bem popular, porque foi isso que Portugal fez com a gente, né? Infelizmente. Certo? Vamos seguindo aqui, né? Então, pessoal, nós já falamos dessa questão do mapa, né? Acabamos de falar do toyotismo e de referir também que o modelo toyotista ele é um modelo de produção que preza, exatamente, Bruno, exatamente, isso aí mesmo. China e Índia também são civilizações milenares. O toyotismo ele vai ter um modelo de produção chamado de just in time. Em inglês, just in time significa literalmente isto aqui, ó, apenas no tempo, certo? O que significa isso? Significa que você não vai produzir para estocar, você não vai produzir para deixar ocioso o produto num galpão, certo? Você vai produzir de acordo com as demandas que o mercado vai colocando. É uma forma também de cortar gastos, de fazer o gerenciamento financeiro de sua empresa, certo? Então, apenas no tempo, ou seja, vamos supor que em determinado momento saia muito Honda Civic, que é uma fábrica também japonesa, a Honda, né? Honda Civic ou Toyota Corolla, certo? Naquele momento lá, eu vou ter uma demanda, porque a economia de um país X cresceu, está em ebulição, está com poder de compra muito boa, e aí vão comprar mais veículos naturalmente. A população vai comprar veículos. Então eu vou produzir mais destes modelos, certo?
Agora, se eu tenho só um país que gosta de, sei lá, de um modelo da Toyota e os demais não estão comprando devido a uma crise econômica, enfim, alguma coisa localizada, eu não vou fabricar a mesma quantidade de veículos, certo? Eu vou deixar uma demanda só para aquele momento, para aquele país, certo? Então é um modelo de gerenciamento financeiro também. Não deixa de ser um pensamento de corte de gastos, né? Porque qual é o objetivo de qualquer empresa dentro de um sistema capitalista? É ter lucros. E o que é o lucro? É você ter um retorno maior do que o investimento que você fez, certo? Investimento inicial. Então isso é o objetivo de uma empresa, de qualquer uma, né? Desde de um bar de esquina até uma grande montadora, certo? Ela quer ganhar mais do que ela investe, natural, certo? Com exceção de massa das máquinas nas fábricas, a consequência, isso mesmo, perfeito. Desemprego estrutural, ou seja, muda-se a estrutura, daí vem o nome, né, estrutural, da produção. Porque muda, porque a máquina vai tomar o processo principal, vai se tornar o protagonista, a protagonista, e o ser humano vai se tornar um mero coadjuvante, certo? Vai apenas ajustar a máquina, vai apenas programá-la, repará-la se for necessário, não vai ter mais um processo centralizador no ser humano, certo? Que é diferente do desemprego conjuntural, que é, por exemplo, o que nós tivemos na pandemia, né? As empresas fecharam devido a uma época de retração econômica, devido ao isolamento social que foi necessário, né? Senão todo mundo aí, praticamente todo mundo, iria contrair casos graves da doença e até morrer, certo? Então teve que fazer isolamento social no mundo todo para conter o vírus, enquanto não tinha vacina, certo? E, como consequência disso, com menos clientes, menos receitas, com menos receitas, eu vou precisar cortar os gastos, cortar funcionários nesse sentido, né? Demitir. Então, o desemprego conjuntural ele é resultante de um momento, de uma conjuntura. O conjuntura significa cenário que acontece no mundo devido a uma crise econômica, devido a uma pandemia, devido à guerra mundial, devido a conflitos localizados, certo? As empresas ucranianas com certeza estão lascadas ou fechadas, infelizmente, por conta do conflito, né? Não tem condições de funcionar. Então esse é o desemprego conjuntural, é quando a empresa corta gastos e, consequentemente, demite pessoas. Vou citar outro exemplo, né, para a gente encerrar essa discussão do desemprego, que é, por exemplo, nas épocas de Páscoa, nas épocas de final de ano, nas épocas de São João, dependendo do ramo da empresa. São épocas de quê, pessoal? De contratação. As empresas colocam mais funcionários, algumas delas duplicam, triplicam o número de funcionários para atender a demanda daquele momento, mas passado o momento, inevitavelmente, devido ao esfriamento do mercado, a empresa vai precisar demitir os funcionários, certo? Isso é uma conjuntura também, sazonalidade, ou seja, uma hora o mercado está aquecido, no outro ele está mais frio, no sentido de que não há tanta demanda, não há tanta procura por aquela mercadoria, aquele produto lá, né? Por exemplo, os ramos aí de canjica, de pamonha, né? O pessoal contratou bem aí na época junina, mas agora quem é que está comprando pamonha, canjica? Só quem realmente gosta muito, que está naquela vontade de comer, mas o público em geral não está comprando mais. Deixa eu ver aqui o chat, exatamente, Maria Rita, é a época do final de ano, né? É a época que o comércio mais contrata, final de ano, dia das mães, dia dos pais, dependendo da área também, né, que se trabalha. É a tendência que isso só aumente com o tempo, é isso mesmo, Bruno. Tem um livro chamado 21 lições para o século XXI, leiam esse livro. Eu tenho ele digital, li ele no Kindle, né, para o século XXI. Que ele fala dessa questão tecnológica, da disrupção tecnológica que nós estamos vivendo, devido às máquinas tomarem cada vez mais
o espaço do ser humano, né? A ponto de afetar até as relações humanas, como eu falei aqui do multiverso. Empregos, isso. Pois é. Pois bem, pessoal. Então, entenderam o que é o modelo toyotista? Deu para a gente compreender? Olha aqui, ó, os robozinhos já fazendo trabalhos domésticos, né? Isso na Coreia do Sul, é uma imagem da Coreia do Sul, mas que mostra muito bem como é essa realidade da automação, né? Deu pra gente ver aí, dá para vocês enxergarem. E hoje em dia você tem até a Alexa, né? A Alexa é aquela máquina da Amazon que você fala e ela faz o seu comando, né? Faz o que você pede. Por exemplo, Alexa, liga o Spotify. A Alexa vai e liga. Eu tenho aqui nessa TVzinha, eu tenho a Alexa, mas eu nunca usei, né? Eu sou um pouco ludista, né? Vamos dizer assim. O que é ludista? Alguém sabe o que é ludista? Movimento ludista na Revolução Industrial. Eu acho que até com 2 Ds, né? E o nome do cara era Lud, com 2 Ds no final. Ou seja, era um movimento de quebra de máquinas, né? Não é que eu vou quebrar, Deus me livre, quebrar o que eu comprei com tanto esforço, mas é você se revoltar contra a tecnologia e tentar ir na maré contrária, né? Backyardigans. Tem os Jetsons também, né? Mostram esse lado futurista, né? Da sociedade. Também são filmes bem interessantes. O cinema é uma fonte muito boa de a gente refletir, né? Pra gente pensar. Wall-E, não conheço esse Wall-E. Pois bem. Vamos lá ver. Deixa eu colocar aqui uma questão pra gente encerrar a aula de hoje, né? Pra gente discutir o Japão. Vamos lá, essa questão aqui, ó. Vamos colocar aqui a posição geopolítica japonesa entre a Ásia e o Ocidente. E aí, o que é que vocês dizem pra gente? Como é que a gente pode explicar o papel do Japão entre a Ásia e o Ocidente? Nós mencionamos, inclusive, que o Japão investia nos países chamados tigres asiáticos, né? Na aula passada, ele mencionou isso. E ele tem uma ligação comercial muito forte com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, né, investiram no Japão. E influenciaram, eu falei até no livro para vocês, Eu Sou um Gato. E aí a cultura japonesa foi profundamente influenciada pelos americanos. A cultura mais recente, logicamente, né, que eu estou falando. Ela foi permeada de elementos ligados aos Estados Unidos, o consumo... Ô, professor, Sim. a gente vê, né, como o modelo capitalista, quando ele está numa determinada nação, como esse modelo, ele é o mais vantajoso que possa existir, né? Depende muito da ótica que você fale, né? Por exemplo, para quem é um grande empresário, o sistema capitalista ele é maravilhoso. Não tem coisa melhor. É o que eu sempre falo quando estou com algum amigo ou alguma pessoa do meu lado e digo assim, o shopping é um lugar maravilhoso, quando eu estou no shopping, no caso, né? Quando a gente está com dinheiro para comprar ou para usufruir do que o shopping oferece. Mas aí quando a gente vai para o shopping, que a gente não tem aquela condição boa, o shopping ele não é um lugar tão bacana, percebe? Então quando você está com uma situação financeira boa, o capitalismo é muito bom. Aí eu tenho dinheiro na minha conta, eu vou aqui pedir a melhor pizza do melhor sabor na pizzaria, melhor pizzaria da cidade. Nem preciso mais ir na pizzaria, porque tem um entregador. Entregador às vezes que vem a bicicleta para mim, né, para me entregar, que nem ganha, às vezes nem ganha um salário mínimo por mês, dependendo do que o cara apure, né? Às vezes não chega nem ao salário, descontadas as coisas, né? Então ele não tem carteira assinada, ele não tem garantias trabalhistas, não tem, né? Felizmente.
certo? Então, assim, depende muito da ótica, né, que a gente fale. Para mim, pessoalmente, que sou trabalhador, sou professor, né, eu tenho uma vida que, graças a Deus, não do que reclamar dela, mas não sou rico, né? Não sou uma pessoa que tem uma condição de viajar para a Europa todos os anos, de ir para os Estados Unidos todos os anos, de ir para o Japão todos os anos. Eu tenho minhas coisas, uma TV e tal, mas eu não tenho uma condição que um mega empresário tem. Então, para mim, o capitalismo é um sistema extremamente desigual, alienante, né? Então, você vê, já as pessoas, ao nosso lado, pessoas passam fome, certo? Então, o número de pessoas passando fome no Brasil chega com alguma insegurança alimentar, né? Ou seja, come no almoço, mas não sabe o que comer na janta, chega a milhões. É milhões e milhões, são milhões e milhões de pessoas. Se não me engano, 30 milhões de pessoas. Posso estar aqui enganado quanto ao número, né? Que saiu numa pesquisa recente. Então, assim, o capitalismo é um sistema excludente, desigual, que não é bom para a condição do indivíduo, né? Não é bom para mim, como professor, ter que trabalhar, dar 40 aulas por semana, por exemplo. Quando nós voltarmos ao presencial, darei 40 aulas por semana, pessoal. Isso é muito alienante, isso é muito cansativo para a nossa mente. Então, o sistema capitalista é isso, ele suga você, até você não poder ter mais condições de exercer sua atividade, e aí você ganha aposentadoria, vive mais 10, 20, 30 anos, dependendo da sua vida, para gozar um pouquinho daquilo que você trabalhou, né? Então o capitalismo ele é isso, você vai sentir isso na pele quando vocês trabalharem, né? Se não trabalham, não sei se todos vocês trabalham, acho que não, mas quando vocês forem para o comércio, se algum de vocês for para o comércio, você vai ver o lado mais ruim, o pior, melhor dizendo, o pior lado do capitalismo, que é você trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias, no outro trabalhar mais 4 ou 6, dependendo do seu trabalho, e no final do mês você receber um salário que não dá nem para você terminar o mês. Né? O capitalismo é isso. Trabalhei em shopping durante uma parte da minha vida, acho que 3 anos eu trabalhei em shopping, e eu tive essa experiência na pele, né? Então não é boa para ninguém. Entendo, professor, entendo. Mas é isso, Bruno, é muito do lado de quem fala, né? Eu, como sou classe trabalhadora, eu não gosto do capitalismo. Diferente do que aconteceu na China com a era Mao Tse Tung, trabalharam em prol do país. A China, né, foi um processo de industrialização violenta e que matou muita gente também, né? A revolução cultural chinesa e o crescimento, o grande salto para o futuro, né? Da era Mao Tse Tung. Mas pronto, só respondendo aqui a pergunta para a gente finalizar a aula, nós temos uma posição estratégica do Japão junto aos Estados Unidos nas relações internacionais. O Japão é uma posição pró-Ocidente, inclusive alguns historiadores, né, dizem que o Japão são os Estados Unidos, os Estados Unidos da Ásia, né, pela sua cultura de consumo, pela sua cultura capitalista, se aproxima daquilo que são os Estados Unidos na América, certo? Posição pró-Ocidente, visão imperialista na Ásia, né? Se vocês virem as histórias dos conflitos mundiais, o Japão ele sempre tem essa questão do destino manifesto deles, né? Para quem estudou a história dos Estados Unidos sabe que o destino manifesto era a ideia de que os Estados Unidos seriam responsáveis por civilizar os bárbaros, entre aspas. O Japão se vê como isso também, né? E posição e intercâmbio de mercados. O Japão está numa posição geograficamente favorável a essa interligação entre a Ásia e o Ocidente, né? Ele está no extremo Oriente, porém ele está em várias ilhas. Então isso facilita a comunicação, porque ele olha tanto para os Estados Unidos, no caso o Ocidente, quanto para os países asiáticos, isso falando da posição geográfica. Amor para recomeçar, em que o eu lírico, muito bem, fazia tempo que eu não escutava essa expressão, eu lírico, deseja dinheiro, mas ressalta que devemos saber quem é o dono de quem, exatamente.
É uma coisa complicada, né, pessoal? Todos nós precisamos de dinheiro para viver, mas o dinheiro ele é alienante. As pessoas às vezes até mudam suas personalidades por conta do dinheiro. Complicado, é uma discussão bem interessante, mas que a gente pode continuar em outro momento, certo? Já são 10h01 aqui no meu relógio, eu estou até invadindo a aula do outro professor, peço até desculpas lá, peçam desculpas a ele por mim, certo? Mas é isso, gente, por hoje eu vou, inclusive só para finalizar mesmo, eu vou deixar outra dica de livro, que é Pachinko, um dos melhores livros que eu li na minha vida, que fala sobre o tratamento que os japoneses dão aos coreanos, aos sul-coreanos, uma família sul-coreana que foi morar no Japão. É muito interessante para você perceber como se dão essas relações de potência e colônia, porque a Coreia do Sul chegou a ser colonizada pelo Japão, né? Então o Japão ele tem essa postura prepotente e arrogante no livro diante dos coreanos, os japoneses diante dos coreanos, né? Então, sim, Franciele, vou colocar já, tá bom? Meus caros, alguma dúvida, algum comentário a mais pra gente, só para a gente finalizar aqui a aula? E aí, tudo certo? Sim, professor. Só uma recomendação. Nos próximos dias, o senhor pode falar um pouco sobre a Coreia do Sul também, professor. É muito interessante a Coreia do Sul. O modelo da economia, a sociedade é muito... Eu assisto uns vídeos, eu acho muito legal como é a vida lá na Coreia do Sul e tal. Características, né, do país. Claro, com certeza. A gente vai contemplar esse tema, assim, ao longo do ano, vamos trabalhar tigres asiáticos e com certeza falaremos de Coreia do Sul, que tem um cinema muito bom, né? Parasita, é um filmaço. Quem não assistiu Parasita, assista esse filme, é um filme excelente, né? Mas Realmente. É um país que embora tenha conhecido um desenvolvimento econômico muito bom, é um país que guarda suas desigualdades também. Seul é uma das cidades mais desiguais, né, do Oriente. Então a gente vai ter que entender esse processo. Parasita, inclusive, é um filme que trata disso, né? Uma família que tenta subir socialmente. E aí eu não vou dar spoiler porque é um filme massa, cara. Muito bom. Esse filme ganhou o Oscar, inclusive. Assistam esse filme. Ele tá no Gato Net aí. Eu consegui assistir no Gato Net, né? Na TV Pirata. Mas eu acho que ele tá no... Não sei se tá no Paramount. Quem tiver aplicativo aí do Paramount, enfim, quem tiver condições de pagar todos os streams, tiver a Paramount, né? Aí pode ir assistir, tá bom? Pessoal, no mais, tudo certo? Alguma coisa a mais? Os outros estudantes? Não, de boa, né? Então tá certo. Pessoal, eu vou disponibilizar, portanto, a aula. Pois é, Bruno. Melhor coisa, né? Vou disponibilizar a aula no YouTube. Mais tarde, eu fecho a nota de vocês do terceiro ano. Só falta pegar quem fez o portfólio. Eu vou corrigir os portfólios. Mas as notas de quem está presente nas aulas e atividades já estão feitas. E digo para vocês lá no grupo ainda hoje, tá bom? Um abraço a todos. Tenham um ótimo final de semana. Se cuidem. E a gente se fala, Doutor, tá bom? e o horário e a chamada? Eu vou Frequência passar que o tem. link. Vou passar, conversei demais aqui na aula e perdi a hora. Mas eu passo lá para vocês, tá bom? Um Ok. abraço. Tchau. Tchau, tchau, professor. Abraço. Tchau.